Tarde, Fala, Hélio, beleza, cara? beleza. Tudo bom? Meio frio, mas tá bom. Tá. Aqui na minha terra tá um pouquinho frio também. Ah, essa é de onde? Aqui é sul do Brasil, né? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ah, aí é frio mesmo, né? Aqui é frio, é. Aqui é bem frio. É, não, aqui em Vitória tá frio, tipo 23 graus, Ah, não. 22. 23 graus Já para dava nós. com a blusa. Ah, não. 23 graus para nós aqui. A gente tá andando sem camisa já. Me diz uma coisa aqui, Alexandre, você tá vendo minha logo aí normal ou ao contrário? Não, tá parecendo correto. Viu marcadores no esporte. Ok, Tá obrigado. ok? Aham. É porque tem uma coisa de espelhar aqui, às vezes eu fico com ela ao contrário para vocês e normal para mim, porque para mim agora ela Ah, tá ao contrário. não. Tá certinho. Tá certinho. Legal. Foi você que colocou que estava coletando um lactato aí esses dias? Foi, né? Sim, fui eu, é. Aham. Ah, legal. Eu faço isso há algum tempo, lógico, não com a maestria, o conhecimento que você tem, né? Mas eu faço isso há algum tempo, porque o lactato sempre foi a menina dos meus olhos, né? E foi a primeira coisa que eu adquiri ainda na época da faculdade foi o lactímetro. Primeira coisa que eu Legal. comprei, assim. E aí eu desde lá então eu venho aplicando, né? Eu trabalho eu vim do atletismo, então desde que eu comecei a trabalhar na pista com os atletas, eu uso equipamento, né? Dou um treino mais Legal. forte, assim, glicólise anaeróbia, por exemplo, levo o aparelho junto e intervalo de descanso é no lactato, né? É Eu isso vou aí. furando o dedinho deles e a gente vai fazendo. E aí agora, há pouco tempo, eu retornei com o basquete feminino, né? Eu já tinha acompanhado elas na Liga Nacional, é o time adulto, e daí depois o time acabou, ficou uns anos parado, daí agora eu voltei com a equipe da base, com as meninas, né? E aí eu venho, nos treinos, eu venho controlando, monitorando a carga delas com o lactímetro, né? Eu não consigo fazer de todas, porque eu só tenho um equipamento e as fitinhas são caras, né? Sim, são caras. Aí, semanalmente, eu escolho uma a pedido do treinador. O técnico sempre tem aquela atleta que ele cobra mais, né? Sim, E tá. aí a pedido do técnico, eu pego uma para monitorar, né, as cargas. E aí hoje elas tiveram, inclusive hoje elas tiveram um jogo treino com a equipe masculina da mesma faixa etária. E aí eu controlei no jogo também. Eu peguei no final da primeira etapa, cronometrei, eu usei como indicador de desempenho o tempo que ela ficou jogando, né? Sim. E tentativas e acertos de lance livre, arremesso de 3 e arremesso de 2. Então, eu monitorei no final da primeira etapa e no final da segunda etapa, né? Porque como quando é jogo amistoso, se não tem muito intervalo, é um minutinho só para o técnico passar uma orientação e já volta para a quadra, né? Então não Sim. tem aquele intervalo. Elas tiveram esse intervalo mesmo quando ela saiu do jogo, né? Aí quando ela saiu do jogo, eu perguntei para o técnico quanto tempo ela ia deixar ela no banco. Ah, ela vai ficar um tempo aí, porque eu quero ver a outra ala jogar. Aí eu cronometrei, segurei 3 minutos de intervalo e peguei o lactato intervalo para ver o quanto que ela estava conseguindo remover, né? Daí eu consegui fazer dessa forma. Eu peguei duas medidas de carga na intensidade e duas medidas daí no repouso, né? Mantive o mesmo tempo, como você orienta, né? 3 minutos o primeiro, 3 minutos depois também, né? E Tá o pegando tempo de. frequência cardíaca também durante? GPS, alguma coisa assim, não? Não, eu não consegui colocar o polar, porque elas batem muito umas nas outras, né? Da última vez machucou e tal. E aí essa variável não, felizmente eu não monitorei, não peguei a frequência cardíaca, só utilizei a PSE, né? A, a, Sem querer fazer propaganda de marca, mas a Polar lançou agora uma possibilidade de. Agora não, já tem um tempo. Sem ser a tira que fica no peitoral, né? Que você pode colocar no braço, pode colocar na perna, e aí evita Ah, mais o contato. Para acho natação que é também, uma. Ah, entendi. Eu vou dar uma procurada. Vou dar uma porque procurada. eu te aconselho colocar
Tem alguns softwares de avaliação de biomecânica, mesmo que seja um gratuito aí, o Kinovia, ou se você puder usar o Dartfish, que aí você consegue pegar o número de tiros, distâncias, aceleração, que aí você tem mais informação. A carga interna, ok, e você tem a externa também, entendeu? Entendi os estímulos, né? Uhum. Sim. Porque de Legal. repente ela tem um jogo que ela faz transição o tempo inteiro. E aí, sei lá, transição 20 metros na pancada ali. Pá, pá, pá. Aí tem um outro jogo que o jogo fica meio enroscado ali, já diminui o número de transição. A demanda energética já vai ser outra. Né? Uhum. Foi o que aconteceu hoje. Por exemplo, na primeira etapa, os meninos, normalmente garoto, né, masculino, por conta de hormônio também é mais forte, é mais veloz que as meninas, né? Então, na primeira etapa, nos 2 primeiros quartos, os meninos, o jogo ficou mais truncado, né? E aí, tanto é que ela chegou apenas em 8,1 de concentração na primeira etapa. Só que daí na segunda etapa, a molecada, os meninos cansaram. Eles tomaram só dor, daí elas começaram a correr. E aí na segunda etapa, a concentração dela foi para 10,9. Aí já aumentou. Entendeu? Aí faltou essa parte se eu tivesse o GPSzinho para medir os deslocamentos, né? Aí se você for usar um software qualquer de avaliação de biomecânica, o ideal é você ligar uma câmera, filmar o jogo inteiro, depois você importa esse vídeo e analisa, fraciona ele todinho, distâncias, tiros, aceleração. Uhum. Legal. Eu consigo jogar. Eu já ouvi falar naquele Q9 ou K9, uma coisa assim. Q9 é gratuito esse, é bem legal. Dá pra... Vou dar O uma. Dartfish é bom, mas ele é caro, né? Então o Dartfish tem mais recursos e tal, e aí fica um pouco mais caro. Mas aí tem que investir, né? Tem que pagar. Beleza. Assim, de uma forma geral, o que puder economizar ajuda, né? Uhum. Ainda mais eu, por exemplo, eu invisto muito na parte de carga interna e menos na carga externa, que é o meu foco principal, né? Então, bom, deixa eu ver a hora aqui, porque esse povo tá devagar hoje, já são 4h10, eu vou começar aqui, depois quem chegar assiste pelo meio do caminho e mais para frente eu libero a gravação. Eu tinha 30 e poucos inscritos lá para hoje, mas... Eu convidei também um pessoal pelo Instagram, mandei o aviãozinho, né? Mas o povo prefere tomar cerveja mesmo. Sim, normal, tá tudo certo. Seguimos. Seguimos no amor. Faz parte. Vou pegar aqui a apresentação aqui. Bom, tem o Pablo aí. O Pablo já esteve com a gente semana passada também. Deixa eu ver se tem alguém aqui que... Tem um Galaxy aqui que eu não sei quem é. Sou eu, é o Paulo. Ei, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo, professor. Beleza. Eu já posso pular aqui a primeira parte da apresentação e tocar aqui para adiantar a nossa vida. Bom, hoje a gente fala da semana que foram as publicações com relação aos biomarcadores e as periodizações, né? Fizemos isso na semana passada. Foram 6 ou 7 vídeos, falando de uma forma geral, óbvio, vídeos de 1 minuto. E hoje a gente dá uma condensada nesses vídeos e uma ampliada, na verdade, nesses vídeos e analisa esses biomarcadores aí na periodização. Primeira coisa eu até tenho a minha periodização preferida. Aleixo, boa, Dia dos Namorados hoje, seguimos aí no amor, todo mundo. Eu tenho o meu modelo de periodização preferida, vou até parar aqui para falar direto com vocês. Eu tenho um modelo que, inclusive, falei um pouco na última aula, que eu vim desenvolvendo ao longo dessas 2 últimas décadas, junto com um professor amigo que a gente trabalha junto. Mas eu ainda sou bastante mineiro para fazer propaganda desse modelo de periodização que eu estou desenvolvendo ainda, implementando, e não acho justo apontar para um modelo que vai resolver todos os problemas.
cada cenário ali, cada ambiente que você está inserido vai exigir, às vezes, uma compilação de vários pedacinhos de periodizações para atender a sua especificidade ali, né? O professor Alexandre acabou de falar que trabalhou com atletismo, agora estava com as meninas no basquete, que participaram de uma liga, às vezes vai para uma iniciação. Então, é muito difícil dizer assim, ó, tem um modelo que é o modelo fantástico, que resolve tudo. Não tem. Para cada momento ali vai ter um modelo específico, né? Quando a gente fala dos biomarcadores, e isso até foi o meu direcionamento para cuidar mais dessa carga interna com os biomarcadores, é de tentar individualizar dentro de um coletivo e maximizar a produção coletiva. Os biomarcadores, nesse sentido, eles independem de qual modelo de periodização que você vai usar, né? Você pode pegar um clássico MATVEV da vida e usar algum tipo de monitoramento com biomarcadores. Você pode usar um sistema em blocos, ou ATR, ou o que eu gosto, que chamo de bioflexível, e esse está 100% pendurado nos biomarcadores, e ainda assim os biomarcadores são ali o seu leme, ali, o seu volante, ali, o que vai te guiando para a tomada de decisão. Quem já por algum momento aí fez ou faz o uso de biomarcadores, sabe o que eu estou dizendo. Assim, muitas das vezes a gente tem uma indicação segura, consagrada de literatura, e o biomarcador acende uma luz amarela para você ali, que tem algum atleta seu ali que não está naquele pacote. Então, eu sempre tenho cuidado de falar isso. Assim. Isso não quer dizer que o que está na literatura consagrado está errado. Não. É porque o seu atleta não está contemplado naquele estudo que foi publicado. E ele pode ser um outlier quando comparado com esse estudo que tem a média. Então, os biomarcadores, na verdade, é uma maneira de ampliar essa sua visão acerca da periodização e escolher as melhores práticas ali, independente de qual modelo você vai usar. Certo? Então, hoje nós vamos falar disso aí, especificamente falando desse uso desses biomarcadores na periodização. Nossa proposta para hoje aí, então, é isso aí. Ó. Vamos fazer uma introdução, passar por alguns conceitos, falar um pouquinho de alguns objetivos dos biomarcadores aí na periodização, falar um pouco sobre alguns painéis. Na aula passada, alguém me perguntou sobre isso, até aluno do meu curso que estava perguntando. Falar de treinamento e o uso desses biomarcadores e algumas armadilhas, né? Alguns riscos ali. Se você não tiver muito bem resolvido, você pode fazer confusão ali na hora da tomada de decisão e acabar se perdendo, né? Mesmo usando uma ferramenta importante, que são as cargas internas monitoradas pelos biomarcadores, se você não souber bem o que faz, pode ter um problema grave. Então, a primeira coisa que chama atenção na introdução é eu não sei se o Alexandre está comigo no curso, professor? Não, Hélio, ainda não. Ok. Eu estou terminando outros cursos, mas em breve vou querer fazer um dos teus também. Não, beleza. É só que se tivesse, eu ia te pedir um testemunho, mas está tudo certo, eu falo aqui. Porque no curso, eu curso biomarcadores no esporte, e às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, tem muita bioquímica? Cara, se a gente vai falar de biomarcadores, invariavelmente a gente vai ter que passar pela bioquímica, não tem jeito. Mas a minha ideia, e todos os cursos que eu aplico, as palestras, as aulas que eu dou, usando essa metodologia, não é para apontar para definições bioquímicas, apontar para um livro de bioquímica. Não é isso. É fazer uma junção de fisiologia do exercício, bioquímica do exercício e o treinamento esportivo. Porque o final da história, para os colegas que estão comigo aqui, é assim, qual é o melhor treino que eu vou aplicar? Esse é o final da história. Não adianta eu decorar o que é ACK, qual é a reação química da glutationa, do estresse oxidativo, decorar todas as enzimas, decorar as vias energéticas, se isso não se transforma em um treinamento para maximizar performance ou promover saúde.
Então, o meu objetivo, enquanto fisiologista do exercício e que tenho bastante experiência com o uso de biomarcadores, é transformar esse biomarcador em uma ferramenta para prescrições mais assertivas. Então, em momento algum, a gente vai ficar discutindo conceitos exclusivos da bioquímica. Sempre vai ter um link com o treinamento, com a periodização, com a prática do exercício, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção. E na introdução, hoje está na moda essa nuvem de palavras aí, eu acho isso muito legal. Quando a gente faz uma nuvem de palavras hoje, no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, sempre vai aparecer Sport Science aí com maior ênfase, né? Porque, para além da pandemia, que exacerbou mais o uso da ciência aí, no treinamento esportivo, isso já vem sendo discutido, principalmente aí na última década, de uma aproximação da ciência com a gente que está na prática ali, com a gente que está na ponta. Né? Umas décadas atrás, aí tinha um distanciamento muito grande, e eu confesso que já falei isso várias vezes, tem um monte de doutor de bancada que não sabe prescrever um treino. E está tudo certo. O que está errado é a gente continuar com essa coisa. Assim, eu preciso ser um doutor que facilito para acontecer melhores práticas, se eu trabalho com a fisiologia do exercício. Né? Mas a ciência de base é importante e ela vai me dar esse caminho. Hoje, a gente tem muito bem resolvido um conceito novo de ciência translacional. Essa ciência translacional está saindo lá da bancada, lá do modelo experimental, lá da célula, e chegando lá na clínica, lá na aplicação. Então, os laboratórios de análise translacionais, e eu tive a honra de participar, tanto no mestrado quanto no doutorado, em um laboratório de fisiologia, de bioquímica translacional, que estuda desde lá da célula, estudando em cultura de célula, passando por modelo experimental, camundongo, rato, coelho, chegando na aplicação prática e validando isso na clínica com humanos. Então, esse é o caminho que a gente tem que chegar. Né? E esse convite para os sábados à tarde aqui discutir é exatamente isso, assim, porque precisamos ter melhores práticas do exercício. Esse é o nosso alvo. Independente se é para alta performance ou se é para promoção de saúde. Né? Então, nos biomarcadores, nós temos aí uma crise que o professor Alexandre já deu um spoiler aqui no início da aula, que é o custo. Né? O custo dos consumíveis, o custo de um exame completo no laboratório. E aí vou dar um número aqui para vocês. A gente reclama aqui no Brasil, mas a gente ainda está bem para caramba. Eu trabalho com o Bruno Fratos, por exemplo, que mora nos Estados Unidos. E às vezes que a gente teve que fazer coletas lá, exames que aqui no laboratório ficam em R$ 1.500, R$ 1.800, lá fica $5.000. Então, eu estou falando de R$ 25.000. O mesmo painel. É o meu painel. Eu faço com os caras aqui em Vitória, às vezes em São Paulo, às vezes no Rio. Quando tem que pagar, porque a gente, com esses atletas, a gente acaba tendo um patrocínio que cuida disso, ou o próprio laboratório. Aqui eu tenho um laboratório parceiro que faz tudo com ele a custo zero, já há muito tempo, o laboratório Tomasi. Mas eu tenho acesso aos preços e estou falando, R$ 1.500, R$ 1.800 um painel completo, com análise metabólica, hormonal, parte endócrina toda, enzimática e tal. Mas tem esse custo. Quando a gente vai para os consumíveis de equipamento de tecnologia portátil, né, point of care, também tem isso. Essa caixinha de tiras de lactato aí que o professor Alexandre falou, que no Brasil está R$ 600. O que eu uso importado custa $45. E aí eu tenho que pagar a importação, esperar o trâmite, não sei o que, acaba ficando pela mesma coisa, $600. E eu estou falando de 25 tiras, que a gente queima em um treino assim, ó. Pau! Né? Se eu for fazer um limiar anaeróbio, eu vou gastar esse pouco 15 tiras para pegar limiares do atleta. Então, tem um custo. Agora, precisamos começar a encarar isso como um investimento, né? No sentido de que você vai maximizar a performance. Seu clube vai ser melhor, você vai ser melhor enquanto profissional, seu atleta vai ter um desempenho melhor. Se for um grupo especial, você vai ter mais segurança para prescrever o exercício, para promoção de saúde. Se é um cardiopata, se é um hipertenso, enfim, né?
Mas a gente vai ficar com essas palavrinhas aí que eu trouxe em destaque sempre permeando ali. Custo, se isso vai dar prazer para todos que estão envolvidos ali, eu chamo prazer no seguinte sentido. Às vezes, esse tipo de controle gera dois problemas graves se você não souber cuidar dele. Primeiro, um overload de information, muita quantidade de informação. E, às vezes, o atleta fica agoniado com isso. Porque você começa a enxergar muita coisa. Se você não cuidar disso, ele meio que pira nesse mundo de informações que está sendo gerado. Então, você precisa administrar isso. E o segundo grande problema é, quando você faz esse tipo de controle, a periodização começa a ser vista com riqueza de detalhes, e isso pode gerar um problema seu com o head coach, por exemplo. Pode gerar um problema seu com o preparador físico. Pode gerar um problema seu com o diretor do clube, porque ele vai marcar uma série de amistosos, você monitora e fala, cara, isso aqui está demais, o atleta vai quebrar. E ele está ganhando dinheiro, por exemplo, para fazer viagens e ganhar e fazer amistoso. Então, quando você dá esse zoom com esse nível de controle, esse prazer que eu chamo é a harmonia ali do staff, a integração com o atleta. Quando é menina ali, você vai começar a enxergar particularidades do ciclo menstrual, da parte hormonal relativa a isso, e vai ter que mexer no treinamento. E aí o head coach vai ficar meio puto, porque ele vai ter mais trabalho de fazer um monte de tipo de treino. Então, todas essas coisas eu compartilho com vocês a partir da minha vivência, né? Quando eu chamo de sofrência ali, eu quis fazer uma brincadeira pela música aí que está na moda, mas a sofrência é porque quando eu monitoro com biomarcadores, até hoje, já lá se vão quase 20 anos, eu nunca tive que fazer um ajuste para menos agudo ali. Sempre é para mais. Por que isso? Porque tem a válvula de proteção do atleta ali. Às vezes, inconscientemente, ele está guardando um pouquinho ali, cara. Então, você tem programado ali um treino anaeróbio, qual? Sei lá, 3 blocos de 5 tiros de 40 metros. Acabei de inventar isso aqui, nem sei por quê. Quando você começa a monitorar esse cara, você vai ver que ele está igual o Paulo Guedes, ministro da Economia. E aí você vai entrar num embate novo com esse atleta para tentar arrancar o melhor dele. Então, nesse sentido, você vai jogar ele para sofrência. Porque ele fica meio que administrando para fazer os 2 últimos tiros ali super bons e descansar. E aí, a hora que ele fizer o primeiro, você já tem o contato, o controle dele, você vai dizer, opa, o que está acontecendo? Tem lesão? Está cansado? Você não está dando o máximo. Então, isso vai ter que trocar a lente mesmo. Você começa a enxergar outras coisas. E logo nessa sequência vai aumentar a dor, vai aumentar o desconforto, né? Você vai para treino em hipóxia de verdade. Porque, de novo, o professor Alexandre, me desculpa usar você, mas pela nossa conversa eu vou usar os exemplos um pouquinho, tá? De novo, você me disse que pegou uma coleta da menina com 8 milimol, pegou outra com 10. Isso. Na análise de hoje, você conseguiu identificar que era um problema da resistência do adversário que promoveu a intensidade do exercício. Mas pense que isso não tivesse acontecendo. Você ia chamar ela para o cantinho do pensamento, falar, minha filha, o que está acontecendo? Vamos aí, ó. Eu trabalho com velocistas e eu sei as zonas de produção de potência deles. Então, às vezes, o cara acaba o aquecimento, eu coleto o lactato, está 5 milimol, eu sei que a zona dele é 8, ele vai ter que completar o aquecimento. Ele vai ficar puto comigo. Fala, não, eu já aqueci. Não, meu, você pode até ter aquecido, mas o metabolismo não foi para onde tinha que ir. Vamos embora lá, estimula mais. Então, esse tipo de controle ajusta muito mais, né? E quando eu falo da saúde, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu não sei como prescrever treino para promoção de saúde sem esse nível de controle, muito no achismo, assim. Porque, pensa, hoje, acho que teve um jogador que infartou em campo, etc. O nível, nós vamos passar por isso aqui nessa apresentação, o nível de ansiedade que está a população mundial hoje é uma coisa absurda. Os gatilhos mentais vão disparar uma série de respostas do corpo que vai variar hormônios, enzimas, neurotransmissores, só em função de gatilho mental. Se eu não tenho esse tipo de controle,
Como é que eu tenho a segurança para prescrever um treino que o cara não vai morrer na minha frente? Ou que eu estou antecipando a morte dele em alguns meses, sei lá. Né? Então, nesse sentido, na introdução, eu chamo a atenção para todas essas coisas e vamos para os conceitos, que fica assim, os conceitos da bioquímica que eu tenho, o treinamento, e aí o que eu faço com isso? O que eu faço com secar? O que é secar? Ah, secar é isso, isso, isso. O que é o lactato? O lactato é isso, isso, isso. Ah, o que é a glicose? É isso, isso, isso. Aí a via aeróbia é o quê? Isso, isso, isso. Tá, beleza. Conceitos e a ideia para o treinamento. E agora eu faço o quê com o treinamento? Aí eu vou lá no manual, 1000 exercícios do basquete. Putz, matou. Matou, né, velho? Porque se aqueles 1000 exercícios do basquete resolvesse, toda esquina tinha um time campeão. Né? Porque todo mundo tem acesso àquilo ali. A individualidade dentro daqueles 1000 exercícios ali pode fazer diferença, mas conceitos e aplicação. Então, agora a gente entra em um novo conceito. Comecei a falar, Alexandre, estou sentindo calor já. A gente entra em um novo conceito, que é a Sport Science, mas agora é aplicada, apply. Eu preciso ter essa ciência aplicada, porque senão eu fico no conceito. Eu viro um profissional que sei todos os conceitos, decoro todas as coisas, mas quando me põe na beira da quadra ali e me solta os atletas, eu estou morto, não sei o que fazer. Eu vou disputar uma vaga de preparador físico, de fisiologista em um clube, o treinador me faz uma pergunta e manda eu embora da sala, porque ele vai falar que eu sou um teórico. E eu tirei 10 em todas as provas, bioquímica, fisiologia, papapá. Mas não é isso que resolve, meu amigo. O que resolve é ser o atleta performar mais e o indivíduo ter mais saúde. Você está trabalhando numa academia do idoso ou com grupos especiais, o que resolve não é você saber falar bonito, é o cara ter performance ou ter saúde. Então, o primeiro conceito, né? Os biomarcadores. Todo mundo fica meio na dúvida do que é isso. Essa semana eu ainda tive um contato com uma empresa que está trabalhando com o conceito de biomarcadores digitais. Beleza. Então, by the book, o que são os biomarcadores que eu trabalho e que vendo nos meus cursos e tudo mais? São sinalizadores de alterações bioquímicas. Então, assim, a minha sensação, a sua sensação, o seu feeling, o feeling do treinador que é seu amigo, é legal pra caramba, mas a gente troca a lente quando começa a analisar a carga interna. Então, eu quero que o feeling do Paulo fique melhor para ele prescrever exercício. Não é que o feeling dele não serve, mas quando eu sou contratado para trabalhar no staff dele, eu vou aguçando esse feeling dele cada vez mais. Por quê? Porque os biomarcadores sinalizam as alterações bioquímicas, mas observem, eles não sinalizam só o que está errado ou só o que está certo. Eles sinalizam alterações. Eu preciso saber interpretar essas alterações frente às cargas de treino. Então, eu tenho que saber de periodização, eu tenho que saber de treinamento esportivo. Não dá só para decorar a bioquímica. Porque se desse só para decorar a bioquímica, todo fisiologista do exercício era um bioquímico. Porque certamente eles sabem muito mais bioquímica do que a gente que é do exercício. Né? Então, assim, na maioria das vezes, esses marcadores são quantificados em líquidos, né? Soro, sangue, urina, saliva, mas não necessariamente. Falei com vocês que agora as empresas estão trabalhando com biomarcadores digitais, né? Com os wearables aí que todo mundo usa para ficar monitorando toda hora, que nós vamos falar um pouquinho disso aqui também. E qual é a principal vantagem de monitorar por biomarcadores na periodização? Otimizar e individualizar processo de treinamento, recuperação. É dose e resposta do atleta. Você começa a enxergar com minúcias assim, o que aquele treino que você programou, que está lindo na sua planilha, gerou de impacto para o atleta. E mais do que isso, né? Quando eu falo processo individual de treinamento, eu não estou falando para um efeito agudo na sessão de treino. Eu estou falando em como você maximiza a performance dele em um microciclo de treino, em uma semana de treino, em um meso de treino, em X semanas.
Porque você vai retroalimentando tudo que você está fazendo. Beleza. E por que esses biomarcadores aí que eu tanto gosto, né? Já de um bom tempo vem sendo apontado aí. Eu coloquei uma referência aqui, mas tem várias. Os biomarcadores são apontados aí com a grande ferramenta para controle de carga. Na última aula, alguém até me perguntou, mas você correlaciona com a PSE? Já tentei correlacionar e não consegui. Não dá lé com cré quando eu estou olhando para o biomarcador. Se eu não tiver nada, ok. Agora, usar a unidade arbitrária e correlacionar com carga interna com a bioquímica, você vai ver que esse atleta está te contando um monte de história da carochinha ali. Às vezes porque ele quer, porque atleta é bicho malandro. Só tem uma raça pior do que atleta, que é pai e mãe de atleta. Mas atleta é bicho malandro. Então, se ele descobrir que o que ele te disser vai ser legal para ele ter mais folga ou para não jogar, ele vai fazer isso. Quando você vai para a bioquímica, não tem jeito. Você vai confrontar com o cara, né? Então, a moral da história é o quê? Dentro da periodização, eu vou ter várias vezes essa curva de adaptação clássica que está aí. E onde o biomarcador entra? Ele entra que eu vou conseguir classificar esse estímulo a partir da identificação fina do que foi a fadiga induzida. E mais, eu vou conseguir saber se as práticas de recuperação estão, de fato, auxiliando para supercompensar o estímulo que deu aqui. Então, nesse caminho, nós vamos fazer o quê? Saber o que é fadiga, identificar quais são os tipos da fadiga, para saber qual é a recuperação. Caramba, El, o que você está falando? É a mesma pessoa? É. Pensa, vamos para, sei lá, vamos para o atletismo, que eu estou em love com o atletismo. O Paulo André foi pentacampeão brasileiro ontem, correu 10,09 com vento contra de 1,7, então isso indica que a gente está mais perto do sub-10 de novo. E se tivesse um ventinho 2,0 mais ontem, essa corrida era para 9,92, 9,94. Né? Então, vamos para o atletismo. Imagine que eu fiz um treino de bloco com ele na semana. Saída de bloco e tiro ali de 10, 15 metros. Intervalão. Beleza. Esse é um treino. Pensa na sequência. Eu fiz um treino com ele de resistência. Por exemplo, 3 blocos de 4 tiros de 200. Intervalo incompleto. Essas duas fadigas são iguais, desses dois treinos? Não. Completamente diferentes. Eu tenho uma fadiga que é quase que exclusivamente periférica, de lesão tecidual, de rompimento de sarcômero, de ponte cruzada, de microtrauma adaptativo. E eu tenho uma outra fadiga que é quase que exclusivamente central, de comando central. Quando eu avalio isso, monitoro isso por biomarcadores, eu consigo separar perfeitamente essas duas e, mais do que isso, eu consigo ver se tem uma interseção ali em algum momento que essas duas estão se juntando. Por quê? Porque aí a prática, o segredo, a receita, ou a assertividade da estratégia de recuperação vai ser proporcional à fadiga que eu identifiquei. Porque senão eu acho que sempre dormir vai recuperar de tudo. E dormir quanto? É um dia? São 2 dias? São 3 dias? São 4 dias? Qual é? Então, quando eu falo de biomarcadores na periodização, eu estou falando de enxergar várias curvas dessas aqui em um treino, em um micro, em um meso, em um momento. Então, eu fico olhando o tempo inteiro para essa curva de adaptação. O tempo inteiro. Porque o que diferencia a sua atleta fazer 8 milimol ou 10 milimol de lactato no jogo? Qual foi a diferença disso? Será que teve diferença? Talvez sim, talvez não. Mas se você não olha para isso, você vai olhar para o jogo. Você não está olhando para essa curva mais. E o jogo tem estímulos diferentes. Então, individualizar as cargas a partir dos biomarcadores é olhar para essa curva o tempo inteiro. E aí eu faço uma brincadeira, eu amo esse slide aqui. É um dos meus preferidos.
Esse conceito é de 1950, gente. Parece que a gente está falando de biomarcador, que é um negócio do outro mundo. Eu sou visto meio como um ET de Varginha, que eu fico falando de biomarcador no esporte e ninguém olha para isso. Parece que eu sou vanguarda. Isso é de 1950, gente. Esse cabra aqui, Leto 9, aceitou a individualidade no processo de adaptação. Ele começou a incorporar conhecimentos de adaptação biológica nos modelos em 1950. Então, quando alguém fala assim, poxa, isso aí é muito atual, eu vou esperar mais um pouco. Não, irmão, não é atual, não. Você está atrasado, perdeu o bonde. Isso é de 1950. Óbvio que hoje em dia eu consigo analisar DNA. Nesse meio do caminho, a gente tem os conceitos de metabolômica, de proteômica, de estresse oxidativo, mapeamento genético com o projeto Genoma. Mas a essência, o conceito de individualidade biológica, de enxergar adaptação biológica, não só carga externa, é de 1950. Então, vamos para os objetivos aí dessa periodização e do controle de carga de treino, né? Então, eu sempre estou com dois caminhos assim me guiando. Ou eu estou para performance, independente do nível de performance, melhor do bairro, melhor da cidade, melhor do estado, melhor do Brasil, melhor da América do Sul, do continente ou do mundo. Independente, performance. E o outro lado, saúde. Né? Então, eu estou para promoção de saúde, eu estou para performance. Três coisas hoje em dia são muito discutidas e é muito real. A gente quer longevidade com mobilidade funcional, eu quero viver mais e ser saudável. Eu quero descobrir qual é a melhor carga de treino para o meu atleta performar, ou para eu ser mais velho com mobilidade funcional, promoção de saúde. E, obviamente, eu preciso de saúde para tudo isso. Elvio, aqui tem uma pegadinha. Alta performance não é saúde. Cara, isso é uma das coisas que mais me incomoda e eu fui para a educação física de birra com isso aí. Porque eu sou sequelado de ombro, joelho, tem um monte de cirurgia, porque eu ouvia isso. Porque tem que ser assim. Quem faz futsal vai ter que estourar o joelho. Quem faz handball vai ter que estourar o ombro. É assim. Mas por que é assim? Não, porque o esporte não é saudável. Eu sou extremamente incomodado com isso e não durmo nesse barulho aí. Nós temos que identificar melhores práticas a cada vez, a cada momento, a cada treino, para promover performance sem ser em detrimento da vida desse cara. Elvis, isso é impossível. Eu trabalho com atletas mais velhos, campeões, mundiais, olímpicos, e no período que a gente está trabalhando, a gente minimizou muito lesão. Eu não estou falando que é virar o padre Marcelo Rossi, que é para dar treino para o cara ficar rindo, não é isso que eu estou falando. Mas não dá para a gente falar assim, vem treinar comigo e já junta dinheiro para operar o ombro e botar uma prótese daqui a tanto tempo. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. Enquanto profissional, eu tenho que me incomodar com isso. Então, é 100% seguro que não vai ter? Óbvio que não. Lesões são multifatoriais. Mas, para mim, Elvio, me incomoda profundamente ouvir um profissional justificar que o esporte não é saudável. Não tem como. Tem que ser. Falei dos gatilhos mentais, coloco um exemplo aqui para vocês, né, que está muito na moda, todo mundo, inclusive quem vos fala, fui apresentado à ansiedade nessa pandemia, até então, no alto dos meus 49 anos, não tinha conhecido essa praga. Fui apresentado para ela, tive 2 ou 3 momentos de ansiedade nesse período de pandemia e senti na íntegra o que eu sabia aí, de subir glicemia, taquicardia, da parte hormonal ficar bagunçada e você não saber o que faz. E os atletas passam por isso o tempo inteiro, né? Nós estamos na boca de uma Olimpíada agora, imagina se os caras estão tranquilos. Então, mais um reforço da importância de olhar para a carga externa. Então eu vou ter que ficar pegando cortisol toda hora, tem como pegar adrenalina, né? Não, por isso que a gente tem que entender a dinâmica.
Quando eu tenho gatilhos mentais de frustração, medo, essa coisa toda, esse eixo HPA aí, famoso, amígdala, hipotálamo, pituitária, ele vai desencadear essa resposta de, entre outras coisas, hormônios contrarreguladores. Por quê? Porque se vai aumentar a adrenalina, vai aumentar o estado de alerta, de enfrentamento ou de fuga, precisa de energia para isso. Os hormônios contrarreguladores vão fazer o quê? Aumentar a glicemia. Caramba! Então, se eu estou prescrevendo exercício para um diabético que está com ansiedade, como é que eu não controlo a glicemia desse cara no exercício? Sem pensar na intensidade do exercício. Porque se eu passar da intensidade, eu vou ter um efeito hiperglicemiante também. Mas eu não estou pensando ainda na intensidade. Eu estou pensando, ele já chega para mim estressado, já chega para mim ansioso. E o meu objetivo com o exercício é controlar a glicemia dele, melhorar a captação de glicose a partir de contração muscular, independente de insulina. E eu não controlo, como é que eu vou saber? Não dá, não tem como. E vamos mais. Fiz um print de um spoiler aqui para vocês, hein? Um print do novo curso que vai para o ar em agosto. Que só vou falar de mecanismo de fadiga. Olha o prisma da fadiga. Olha a quantidade de coisa que pode impactar para a percepção de maior ou menor impacto para um atleta ou para um indivíduo de fadiga. Essa nuvem de palavras que estão aí, que está aí disposta, como é que eu controlo isso sem olhar para a carga interna? Como é que eu vou saber que, de fato, esse meu atleta está fatigado ou se não? E observe, eu não estou falando que o cara está dando um migué. Ele pode nem ter consciência disso. Tem tanto gatilho aqui para aumentar a percepção de fadiga dele, que ele, de fato, vai acreditar que está com uma fadiga instalada. E o nosso papel é o quê? Tirar a performance dele, ou promover saúde, etc. e tal. E como? Se eu não estou enxergando se ele está ou não, de fato, fatigado. Como é que eu olho para isso? Como é que eu defino isso? Né? Então, assim, outra coisa super legal que tem disponível hoje são as tecnologias vestíveis aí, né? Os wearables da vida. A progressão disso parece apontar para técnicas não invasivas de controle de biomarcadores, o que os caras estão chamando de biomarcadores digitais. Mas a gente ainda não tem nada disponível nesse sentido, salvo a oximetria de pulso ali, que está na moda também por conta do Covid, que pega a saturação de oxigênio. Imagina, professor Alexandre, como seria lindo ter essa pulseirinha aí e ficar pegando curva de lactato sem você ter que fazer nada, só sentadinho ali do lado e vendo o lactato produzido do cara. Pois é, né? Ia facilitar bastante. Não é? Mas eu quero crer que isso vai acontecer em breve. A tecnologia está avançando muito para apontar para isso. Só que ainda assim, qualquer BI, qualquer inteligência artificial precisa ser alimentada com um banco de dados. Como é que eu alimento esse banco de dados se eu não faço essa coleta? Como é que eu vou padronizar para que esse algoritmo aí fique inteligente artificialmente, sem ter uma base de dados do atleta de basquete, do de handebol, do de futsal, do de atletismo, do velocista, do fundista? Então, nesse sentido, a gente também colabora quando usa os biomarcadores em uma periodização para, no futuro próximo, alimentar bancos de dados específicos aí. Mas a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca são marcadores de carga interna. São, e super legais. Super legais, dá para apontar para várias coisas. Mas é aquela história, quanto mais você puder gerar acurácia aí do que você está fazendo, mais assertiva vai ser a sua prática. Tem uma mão levantada aqui, deixa eu atender aqui o Fabiano. Fala, Fabiano, habilita seu microfone aí, pode falar, por favor.
Ou foi sem querer? Levantou a mão sem querer? Ó, nesse caso aí de usar relógio, essas coisas que marcam pela frequência cardíaca, assim, o problema é que às vezes ele pega um padrão, vamos supor lá eles monitoram um atleta americano e pega esse padrão do atleta americano, bota no relógio aí. Aí serve de padrão para todo mundo, né? Exatamente, meu cara. Esse é o mesmo problema que a gente enfrenta quando eu passei por isso já várias vezes na minha vida e continuo passando, que eu faço publicações não como os caras da bancada ali, que eles trabalham exclusivamente para publicar, eu publico às vezes, quando posso. Minha prioridade é gerar performance. Às vezes pego isso e transformo em uma publicação. Se eu publico uma coisa, por exemplo, tem um artigo da natação que eu publiquei um tempo atrás, com um treinador de natação, o Ari, que é amigão meu aí, e um professor lá de Portugal. A nossa dificuldade para publicar foi porque a gente tinha 3 campeões mundiais no artigo. E aí, quando você compara isso com a média da curva de Gauss que tem todo mundo, rapaz, não dá lé com creu. Como é que eu comparo o César Cielo com o Elvio? Ah, mas o Elvio não é no 50 livre também. Putz, mas o Elvio é a média. César Cielo é um outlier, é um fora da curva. Então, essa é a dificuldade, e eu ia chegar nesse ponto, de você usar bancos de dados. Nós vamos falar disso aqui ainda, está na sequência. Bancos de dados não específicos, porque é comparar mamão com banana, né? Estatisticamente, eu comparo uma mamão com a banana. Falou, é diferente. Mas qual que está errado? Nenhum. A média é a média, o outlier é o outlier. Como é que eu comparo, independente do Caicai? É o primeiro nome que me vem na cabeça. Eu nem vou falar, eu ia falar Neymar, mas não vou. Como é que eu comparo o Ronaldo, fenômeno, com todos os outros centroavantes que tem no Brasil? Pô, não dá, velho. Como é que eu comparo o Garrincha com todos os outros? Não dá, é o outlier. Como é que eu comparo o Oscar, a Marta, a Hortência, o Bolt, com todos os milhares de corredores de 100 metros? Não dá para comparar, são coisas diferentes. Então, isso faz parte do amadurecimento do profissional que trabalha com esses camaradas aí, saber que tem práticas aí diferentes. Um outro conceito que eu acho super importante, que me justifica muito usar os biomarcadores na periodização, é o conceito do 24.7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o treinamento invisível. Quando eu pego pós-treino e o pré-treino, eu fechei a janela para enxergar o que aconteceu na recuperação desse cara. Independente de ele estar com um reloginho no pulso, de medir a variabilidade da frequência cardíaca, etc. e tal, eu tenho um olhar aqui para algumas coisas importantes. Por exemplo, jet lag de uma viagem mais longa, pós-competição, pós-dia dos namorados, brigou com a namorada, renovou o contrato, trocou o clube, trocou o piso, está de TPM. Tudo isso começa a gerar, às vezes, atraso na janela de recuperação. Então, o conceito de 24.7, que está muito vinculado à tecnologia, por isso o cara fica o tempo inteiro usando para ficar monitorado, pode ser feito fatiando o dia dele, janelas. Eu pego pré-treino, pós-treino, pré-treino. Fechei a curva ali, ó. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Se tem algum alarme ali muito grande, eu abro mais uma janela. Eu coleto logo que ele acorda, coleto na hora do almoço, começa a cercar ele para eu enxergar o que está acontecendo com ele. Guardadas as devidas proporções, isso é a mesma coisa da medida ambulatorial de pressão arterial, o famoso MAPA. Você pega 24 horas para enxergar a cinética do comportamento. Eu faço isso para a parte hormonal, para a parte metabólica, enfim, eu começo a monitorar esse atleta para enxergar curvas e saber as melhores práticas ali. Talvez o horário do treino não esteja adequado para ele. Isso aponta para painéis de biomarcadores. Na última aula, eu não me lembro, acho que foi até o Pablo que está aqui que me perguntou. Tem vários painéis. Alguns estudos
mostrando para painéis com esportistas, né, atletas amadores e tal, e outros com atletas de verdade, aí, profissionais, né? Uma média geral, fica meio dividido nisso assim, marcadores de fadiga, de estresse crônico, classicamente tem essa relação testosterona-cortisol, mas a gente já sabe nos conceitos mais atuais que ela sozinha não aponta para muita coisa. Os marcadores de sobretreinamento, o famoso antigo overtraining, né, hoje em dia já chamado como overreaching não funcional, e aí começa a aumentar esses painéis, né? Tem o lactato, a creatina quinase, amônia, lactato desidrogenase, ureia. Então, tem várias possibilidades. Os marcadores de estresse oxidativo, os marcadores de processos inflamatórios, para a gente enxergar ali o impacto dessa carga de treino é super legal. Os marcadores clássicos aí de risco cardiovascular, os mais conhecidos aí, a CKMB, que nem está nesse paper aí, a troponina, a homocysteína, né? Então, tem coisas mais caras, coisas menos caras, coisas mais fáceis, coisas menos fáceis. Por exemplo, uma proteína C reativa pode ser legal e pode não ser. Pode depender da proteína C reativa ultrassensível, para ter um ajuste melhor. Mas você pode ter dificuldade do laboratório ou do equipamento que mede. Os equipamentos portáteis tendem a não medir a proteína C reativa ultrassensível. E aí começa a ficar meio vendido. Mas tem um leucograma que custa R$ 8,00 no laboratório, que você pode fazer no seu atleta, e vai te dar muita informação de inflamação. Né? Então, temos que aprender. Uma outra referência aí coloca dividido em possibilidades de fadiga, né? Então, inflamação, fadiga mental e dano muscular. E aí aqui aparece um novo, que é a mioglobina, que está nesse pacote aí da CK, a creatina quinase de novo, o cortisol aqui preso na fadiga mental, mas a gente já sabe que ele não é só de fadiga mental. Quem trabalha com exercício extremo sabe aí que esse cortisol é bastante responsivo a cargas e volumes grandes demais. Então, às vezes, a fadiga mental é para suportar aquela dose cavalar de exercício. Ultramaratonistas, os fundistas, que sofrem para caramba. E a inflamação aqui, ó, hemograminha, o leucograma, ó, linfócitos, aí tem as interleucinas, que não são tão fáceis assim de fazer, né? De novo aqui o leucograma, neutrófilos, leucócitos, baratinho, R$ 8,00. E o DNA livre no plasma como um coringa aí, que é responsivo para todos esses tipos de fadiga. De uma forma resumida, a gente define status para serem monitorados dentro da periodização. Então, eu tenho ali, sei lá, no período introdutório, período de cargas gerais, no período de força, ou, se é um outro modelo, no bloco de força, no bloco de acumulação, no momento força. Eu vou ter que saber quais são as maiores armadilhas ali para definir qual status eu preciso monitorar. Se eu estou com treinos neurais, o desgaste muscular vai ser maior ou menor do que processo inflamatório. Se eu estou treinando em ambiente controlado, o status de hidratação pode não ser tão importante assim. Eu estou indo para uma competição importante, é um jogo, é uma Olimpíada, é uma Olimpíada escolar, é um campeonato brasileiro, é uma final que vai ter ascensão de categoria, sei lá, o status de estresse pode ser importante. É um treinamento de longo prazo, eu estou usando uma Activiev ali, eu vou ter uma competição, vou trabalhar 6 meses para esse cara apontar, poxa, vou olhar para status anabólico e catabólico o tempo inteiro ali, para ver se meu treino está gerando, inclusive, uma composição corporal melhor, manutenção de massa muscular, perda de gordura, enfim. É um maratonista, é um corredor de rua, vai correr num ambiente quente, frio. É importante eu olhar o equilíbrio eletrolítico aí, como é que está íons, sódio, potássio, ferro, magnésio, cálcio. A recuperação é quase que um coringa aí, né? Independente do que for fazer, eu aconselho você estar sempre de olho nela.
um velocista que eu estou fazendo treinos de ajustes finais ali e acabo induzindo ele para acidose de via glicolítica ali, vou ter que medir isso. E aí vou... Então, para cada status desse que eu quero monitorar, eu tenho que ter o conhecimento da periodização. E aí, dentro disso aqui, eu vou usar o painel que cabe no meu bolso, que é possível repetir e que faz sentido para o monitoramento da periodização, né? Então, se eu posso medir interleucinas, proteínas de fase aguda, eu vou medir processos inflamatórios com isso. Se eu não posso, eu só posso fazer um hemograma com a série branca, o leucograma, beleza, olho para neutrófilos, linfócitos, monócitos, e aí vou olhando o processo inflamatório com isso. Ah, o laboratório consegue fazer a proteína ser reativa ultrassensível. Beleza, coloca ela. Então, você define previamente qual é o seu mapa de voo ali, né? Seu plano de voo. Ó, vou monitorar isso, isso e isso, como o exemplo que o professor Alexandre deu. Não dá para fazer todos os atletas, semanalmente o treinador define quem vai ali, a gente foca nela e segue o baile. Por que eu falo tanto da inflamação, né? Pensei algumas referências aqui e só para reforçar para os senhores que em quase todas as etapas, meso, macro, micro, momentos, fases, independente do nome que você quer, dependendo do modelo de periodização, a inflamação vai ficar igual um fantasminha ali, ó. Para quem é mais velho aí, eu não vou dedurar o Paulo, nem ninguém, como eu aí da minha faixa etária, mas tipo o Gasparzinho. Lembra dele, Paulo? Essa molecada mais nova não conhece, não. Então fica o Gasparzinho ali, que é a inflamação. Acabou esse jogo de basquete hoje aí, você olhar amanhã tem a inflamação lá nessa galera. Quanto de inflamação? Às vezes mais, às vezes menos. Então, a inflamação é fundamental para você estar olhando o tempo inteiro. Ela vai ser um sabotador de maximizar a performance. Existem várias formas de você olhar. Em momentos mais específicos, você vai precisar olhar mais ou olhar menos, mas vai ter que olhar, né? E a literatura traz para nós aí várias coisas, mas eu quero provocar vocês aqui um pouquinho. Quem se dispôs a assistir essa aula de hoje. Quando eu penso na promoção de saúde, observem aqui, ó. A inflamação de baixo grau, ela já está apontada com muita tranquilidade e consagrada na literatura, não é dúvida, como fator primário ou secundário de doenças crônicas não transmissíveis. Então, ela está como fator primário ou secundário de diabetes, de artrite, de Alzheimer, de doença cardiovascular, de câncer e tudo mais. Aí pensa, o cara te procura para fazer um treinamento, para melhorar a saúde. Você não controla e aumenta a inflamação dele. Você está colaborando para a saúde ou para a doença? Entendem onde eu quero chegar? Ah, você está exagerando. Não, não estou exagerando. O cara está te procurando porque ele já está inflamado. Certo? Ele já está inflamado. Por tecido adiposo, por estresse, por uso de droga, por sei lá o que é. Mas ele já está inflamado. Ele está te procurando para desinflamar. E aí você não mede, você corre o risco de estar inflamando ele mais. Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui para o outro lado, aqui, ó. Olha aqui para o outro lado. Olha os marcadores que eu estou falando, ó. Interleucina 6, TNF-alfa. Isso aí não dá para medir, mas olha o outro, ó, neutrófilo. Está no hemograma, ó. Macrófago. Está lá, tá R$8 para fazer. Lá no sul do Brasil, acho que custa R$4 o meu programa, que lá é mais barato. Então, assim, você consegue medir. E por que estou falando isso? Porque o exercício vai provocar tudo isso aqui, ó. Vasoconstrição ou vasodilatação. Por quê? Porque ele vai aumentar ou diminuir a produção de óxido nítrico. E o que modula isso? Estresse oxidativo, radicais livres, espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio. Se diminui muito a produção de óxido nítrico, vasoconstrição. Se aumenta demais, vasodilatação. E o exercício, o que tem a ver com isso? Shear stress, corte. Corte do fluxo de sangue passando na parede dos vasos. Se está inflamado, está desse jeito aqui, ó, placa de ateroma,
Inflamação, ó, aumenta a macrófago, aumenta a monócito, aumenta a TNF-alfa, aumenta a interleucina 6 e tudo mais. Sinaliza na proteína C reativa. E o shear stress do fluxo de sangue passando aqui vai fazer com que esse endotélio se rompa. E quando rompeu, é AVC, AVE, parará, parará, parará. E as pessoas que nos procuram para fazer exercício não vêm com esse carimbo aqui na testa. Então, se eu não faço uma análise profunda de biomarcadores, eu fico brincando de roleta russa com exercício o tempo inteiro. O que a maioria de nós, eu digo da educação física, né? O que a maioria de nós fazemos? Transferimos essa responsabilidade aqui para o médico. E aí eu provoco de novo. O médico sabe qual exercício que a gente está prescrevendo? Não. Então, como é que ele vai analisar esse risco de inflamação acumulando? Não vai analisar. Não vai analisar. Poxa, Elvio, então isso é legal para as equipes multidisciplinares. Dengue, é isso. É isso. Mas o nosso papel para monitorar a carga de treino precisa ir um pouquinho além do perguntar ao cara, hoje você está bem ou você está mal? Imagina um cara obeso, sedentário, você perguntar se ele está bem ou está mal para prescrever o exercício. Classifica aqui para mim de 0 a 10, você está como? Está maluco? É a menor possibilidade do cara saber. Isso aqui é material que está no curso Biomarcadores no Esporte. Painéis separados, publicado na referência aqui, né, para nutrição, para hidratação, para danos muscular, para danos cardiovasculares, para risco de lesão, para inflamação. Então, essa literatura aqui traz um resumão de painéis. É uma revisão que promove aqui os painéis para você saber o que você pode fazer, o que você não pode. Né? Bem legal. Falando do treinamento e os biomarcadores, o nosso desafio é esse aí, ó. Esse prisma aí, ó. Eu tenho uma periodização e aí dentro dela eu tenho, no entorno, né? Minimamente isso aí, recuperação, carga externa, carga interna, treino ideal, performance, lesão, nutrição, sono. E o que a gente faz com isso? Quantifica, monitora, regula, define a periodização. Quantas vezes a gente faz isso? Quanto mais você fizer, melhor. Menos erro você vai ter, independente de qual é o modelo de periodização que você está adotando. Independente do modelo. Tem uma pergunta aqui do Gigino, deixa eu ver aqui. Fazendo um link com essa pergunta, a dificuldade de encontrar valores normativos para atletas. Perfeito. É uma pergunta, é um apontamento. E os biomarcadores, nesse meu trabalho, vira esse ponto central aí de tudo isso. Eu olho para a carga externa, olho para a carga interna, eu olho para o treino ideal, eu olho para a recuperação, eu olho para a performance, eu olho para a lesão, eu olho para a nutrição, porque eu começo a traçar um perfil desse indivíduo. E isso é 100% individual. 100% individual. Isso aqui é uma startup que trabalha com futebol, que tem esse material aqui, que ele mede carga externa e percepção subjetiva e tal, não trabalha muito com biomarcadores, mas tem essa ideia de regulação, de monitoramento, de quantificação, que é extrapolável aí para o exercício. Mas o nosso desafio não é só esse, né? Quando eu falo de monitorar a periodização com biomarcadores, é tudo isso, ó. Vias energéticas, eu consigo precisar se está aeróbio, se está anaeróbio, se tem alático ali ou se nem tem alático, quantos segundos dura, quantos não dura, qual é a potência anaeróbia, tudo isso de verdade. Os mecanismos de fadiga, eu consigo separar o joio do trigo, né? Eu consigo separar se é central, se é periférico, consigo separar se é uma fadiga por falta de substrato energético, falta de combustível. Eu consigo distribuir melhor as cargas de treino enxergando as fadigas. E as adaptações, obviamente, são musculares, transitórias, neuromusculares, não glicolíticas ou antiglicolíticas. O que você quer fazer? Você consegue enxergar isso olhando como eu estou aqui de óculos, enxerga bem. Para que tudo isso aqui, ó,
te dê uma melhor condição de aproximar cada vez mais da carga competitiva, porque esse é o grande barato. Treinar considerando a carga competitiva. Porque quanto mais longe você treinar da carga competitiva, mais estresse vai gerar a competição para o seu atleta. Porque o corpo dele ficou o tempo inteiro fora daquilo e naquele momento ele tem que dar um plano, tem que baixar um santo nele e ele produzir além do que ele produzia. E, obviamente, as capacidades biomotoras, todas elas vão ter que estar o tempo inteiro ali monitoradas. Chegando na reta final desse nosso dia de hoje, tem as armadilhas aqui do controle dos biomarcadores. Por exemplo, essa aqui, ó. Observe. Professor Alexandre, volta lá para o atletismo, hein? Aqui tem tiro de 30 metros com média de 3,8 segundos. Você vê que o cabra é bom, né? É puro sangue isso aqui, não é pangaré, não. Olha um treino aqui monitorado dele. 19 milimol de lactato no primeiro tiro, 12,7 no segundo, 20,3 no terceiro. Cada tiro na média de 3,8 segundos. Hoje eu não vou discutir aqui quanto tempo demora para produzir lactato, ok? Hoje eu não vou discutir isso aqui, não. Mas a galera que está no curso lá está vendo um módulo falando só disso. Mas observem. Agora olhe o outro dia. O mesmo atleta e os mesmos tiros. O que deu 19 num dia, deu 5,6 no outro. O que deu 12,7, deu 8,2 no outro. O que deu 20,3, deu 10,3 no outro. É o mesmo atleta, a mesma distância, e os tempos estavam muito próximos, vai. 3,8 para 3,9, para 3,85. Qual é a diferença disso? Quando eu olho para o tempo, a carga externa está igual. Mas o metabolismo não está sendo ativado igualmente. Tem duas coisas diferentes aí acontecendo. Por quê? Nesse dia aqui, o estoque de glicogênio estava baixo. Como é que ele vai produzir lactato sem glicogênio? E aí eu pergunto aos senhores todos, se eu não monitoro o lactato, vai fazer diferença para mim ele 3 tiros com média de 3,8 ou 3 tiros com média de 3,85? Eu vou dizer que esse treino foi igual. Eu posso ligar fotocélula, eu posso contar ciclo de passada, a carga externa está igual, só que o metabolismo está negligenciado, ele não está ativando o mesmo metabolismo. E aí, se eu repito isso várias vezes, e no dia da prova ele produz lactato alto, ele quebra, porque ele vai acumular acidose junto na carona do lactato, e ele não vai estar reconhecendo aquilo ali, vai ser novidade para ele, porque nos treinos com estoque de glicogênio baixo, ele acaba produzindo menos, ele ativa menos. E aí, como é que eu olho para isso sem pegar o lactato desse cabra? Não dá. Se eu cruzo a glicemia aqui nesse mesmo dia, ia ver que tem hipoglicemia nos dias que isso está acontecendo. Porque não tem glicogênio estocado. Quando aumenta a intensidade e é rápido demais, o cérebro burro não tem. Depois ele até vai supercompensar isso com o fígado ali, coitado, empurrando a glicemia dele. Mas ele vai ter hipoglicemia. Outra armadilha, comparar grupos diferentes. Ó. Peguei um estudo malvadamente dizendo, ó, possibilidade de overtraining com dano muscular com CK acima de 300. Aí eu marquei na direita aí, ó, um atleta da natação, naquele período. Olha o tempo que ele ficou com CK de 300. Para cima é tudo acima. E ele não teve overtraining, não. O estudo está errado? Não. O meu atleta está errado? Não. O que está errado? Eu administrar o treino do meu atleta olhando para esse estudo onde o meu atleta não está contemplado. Se eu pego a média de CK que ele ficou, vai dar 800 ali, ó. E esse estudo está dizendo que acima de 300 é possibilidade de overtraining. É mais, aí, ó. Proteína C reativa, ó. Altos níveis de proteína C reativa indicam baixa adaptação ao overtraining. Olha lá a linha de novo, separando o atleta, ó. Não dá Lé com Cré, certo? Mais um exemplo? Olha esse quadrinho do lado aí, ó. Essa fotinha aí, isso aí é real.
É amônia isso aí. Coloquei a bioquímica aí só para provocar vocês. É amônia. 262 UG por decilitro de amônia. Você falar com o médico, ele manda para a UTI. Isso aí é a coleta nesses tiros de 30 metros aí, que deu 20 e poucos milimol de lactato. Acidose, para onde esse cabra foi. Se eu olhar para a literatura, olha o que está escrito ali de sintomas de hiperamonemia. Letargia, irritabilidade, vômito, convulsão, hiperventilação, perda do apetite. Agora, olha para onde eu quero levar vocês. Ó. Eu preciso enxergar que esse atleta está indo para a hiperamonemia, mas eu também preciso enxergar que ele está saindo da hiperamonemia com estratégias de recuperação. Porque senão todos esses sintomas aqui, que são de doenças de hiperamonemia, começam a acontecer porque eu estou induzindo com o treino ele estar em hiperamonemia. Que são altos níveis de amônia. De treinos em hipóxia, de treinos em acidose. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, se isso é transitório, está recuperando, beleza. Se isso fica, esses sintomas de doença vão ser induzidos pelo exercício. E como é que eu não vou medir isso? Quer um exemplo que isso aqui pode acontecer fácil? Dietas superproteicas e com baixo teor de carboidrato. Induzem a hiperamonemia. Induzem a fadiga central. Opa, as fadigas aí de novo. Ó, eu tenho que saber de fadiga, irmão. Poxa, El, você está dando um nó no cérebro. Uso de banco de dados não específico ou uso inespecífico. Comparar atleta com pangaré, puro sangue com pangaré. Comparar mamão com banana. Não dá. A referência laboratorial não te diz o que você tem que fazer com o seu atleta. Para além disso, se eu for muito malvado, resistência à insulina está dentro de uma janela de normalidade. E o cara já está com resistência à insulina pré-diabética. Se você olhar lá no gap que o laboratório te diz, está dentro de uma margem. Pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele está entre 5 e 15 de insulina. Entre 1 e 15. Só que você tinha 3 de insulina, daí a pouco você começa com 10, 12, 13, 12, 10. Aí eu olho para a sua glicemia, está 120. Olho para a glicada, está 7. Você está pré-diabético e a sua insulina está dentro de uma janela normal. Porque as referências, elas são, ó, da média geral. Falta do conhecimento específico. Comecei o nosso papo de hoje falando disso. Da esquerda para a direita aqui, essa quinta armadilha é o quê? Definiu a sua periodização? Beleza. Fez avaliações de entrada lá, de admissão, avaliações cardiológicas, enfim, né? Pré-participação, tudo, beleza. Treinou, está competindo, tem avaliação final. E nesse meio do caminho aqui, amigo, o que você vai fazer? Tem que monitorar. Aí você vai monitorar com o quê? Com carga externa, com PSE, com biomarcadores, com os 3, não importa. Mas você precisa estar o tempo inteiro aqui sabendo o que está acontecendo. Que a periodização engessada que serviu para o Elvio não vai servir para o Paulo. O que serviu para o Paulo não vai servir para o Alexandre. E por aí vai. Hoje eu até brinquei com um amigo de manhã, estava no treino do vôlei de praia, ele falou, pô, na época que eu nadava tinha não sei o quê. Eu brinquei e falei assim, ó, dependendo do lugar que você for, aquele treino ainda é o mesmo até hoje. Está escrito lá no caderno, você sabe até a próxima série. Por que é isso? Porque não tem individualização, é um treino igual para todo mundo. Só que quando você monitora, e principalmente se for por biomarcadores, você começa a ver que está mais errando do que acertando. Porque ninguém é igual a ninguém. O mesmo cara é diferente em 2 momentos diferentes. Quando olha para a periodização, o risco maior, que é o exemplo que eu dei do lactato ali, um dia alto, um dia baixo, é de você negligenciar o metabolismo. Quando você negligencia o metabolismo, você corre o risco de estar gerando concorrência e priorizando uma via de sinalização
que choca com o seu objetivo. Você acaba priorizando as clássicas aqui, eu coloquei para não, né, não ir para um lugar fora do que a gente já vê toda hora, mas entre uma via de hipertrofia, de mTOR, ou uma via de sinalização de biogênese mitocondrial, dependendo de como você manipula o treino, você faz o cara ficar pior de limiar anaeróbio a cada dia. Você gera uma magnitude de lesão tecidual tão grande que não vai permitir que ele tenha eficiência mitocondrial melhorada. E aí piora o limiar anaeróbio dele. Quando piora o limiar anaeróbio dele, piora a performance. Limiar anaeróbio é um preditor de performance. Mas como é que você controla essas vias de sinalização sem controlar o próprio treino? Não controla. Não controla. Os momentos que vai coletar também é outra coisa super importante, né? Porque senão fica assim, ó. Tem lá, transição, coleta no final. Preparação, coleta no final. Específico, coleta no final. Competição, coleta no final. Aí vamos ser malvados, né? Vamos pensar aqui. Nesse modelo que está aqui, um clássico, né? Esse preparatório geral aqui tem quanto tempo? 2 meses. Se você avaliar depois de 2 meses e deu tudo errado, você enxerga tudo errado nessa avaliação, não vai dar mais tempo de corrigir para essa competição aqui, não. Ó. Já era. A vaca já foi para o brejo. E se tem um patrocinador, ele não quer nem saber se você demorou a avaliar. Aqui tem que dar resultado, irmão. Se não deu, perdeu. Então, as janelas precisam ser para além de períodos pré-determinados. Assim. A cada 3 meses eu avalio. Você precisa enxergar na curva de adaptação, igual eu falei lá no início. Olho na curva e começa a enxergar o que está te sabotando ali para ter performance. As periodizações, né, clássicas aí que a gente conhece, eu coloquei uma referência aqui que é uma revisão, que discute bem sobre elas, desde lá o Matveev, de 1970, até nas mais atuais, discute esse conceito. E os sabotadores do treino. De novo aí, ó, inflamação o tempo inteiro, ó. Treino excessivo, inflamação, 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 em vários tecidos diferentes, cérebro, fígado, músculo, coração, tá inflamação aí para todo lado, ó. E aí, de novo, beira ser maldade isso que eu vou fazer. Eu estudo, eu vejo a literatura apontando para a inflamação o tempo inteiro, eu prescrevo o treino e não meço a inflamação? Qual o sentido disso? Não faz sentido. Se for para o estresse oxidativo, a mesma coisa. A intensidade do exercício vai modular para ter maior ou menor risco de danos musculares. Então, de novo, eu tenho que olhar para a periodização. E no final aqui de tudo, minha provocação maior. Um print de um livro sobre treinamento de força. Observem aí como é que, entre o número de repetições e a carga, priorizando o que está adaptando. Então, vamos lá. Eu tenho força de 2 a 5 reps aqui com uma maior adaptação, mas eu também tenho força aqui com 18 ou 20 reps aqui com a menor adaptação. O que é determinante para isso? O nível de treinabilidade do indivíduo que eu estou treinando. Agora pensa em atleta. Via de regra, está o tempo inteiro nessa meiuca aqui, ó. E eu estou querendo melhorar o nível de força dele. Olha para onde eu vou levar vocês. Vai ganhar força? Vai. Está na meiuca aqui, ó. Tem até força aqui, tem potência. Não é como aqui, mas vai. Só que quando eu pego o biomarcador aqui, o que eu enxergo nessa meiuca aqui, ó, que eu não enxergo aqui? Depressão de estoque de glicogênio. Se eu não enxergo aqui e eu passo a treinar aqui com ele,
eu melhoro a força dele e ativo o metabolismo específico o tempo inteiro para ele melhorar a potência e velocidade. Se eu trabalho aqui, eu adapto menos a força e não ativo o metabolismo específico o tempo inteiro, ele vai perder performance porque eu estou negligenciando o metabolismo desse indivíduo. E dependendo do nível de força que eu preciso para ele, a força está bem resolvida. Você vai fazer aqui e vai ganhar nessa meiuca. Só que aqui está glicolítico para caramba, está depletando o glicogênio o tempo inteiro. E aí o metabolismo fica o tempo inteiro sendo subutilizado. Aí, quando vai para a prova, ou quando vai para a competição, o ambiente, a vontade e tudo mais, vai jogar ele para um lugar onde ele nunca foi. Só que ninguém está vendo que ele nunca foi para ali, porque ninguém mediu o metabolismo dele. Pô, mas ele estava forte para caramba, estava bem. Por que ele quebrou? Ele passou por um caminho novo, irmão. Passou pelo caminho que estava um lobo mau, esperando os docinhos para pegar a vovozinha. Dançou. E como é que eu olho para isso? Graças a Deus, tem que olhar para biomarcador. Velho. Beleza, pessoal? Nosso papo de hoje aí para provocar o final de semana dos namorados aí para estudar um pouquinho. Aqui meus contatos, para quem ainda não tem meus contatos. Ainda fica um tempinho aqui para a gente trocar uma ideia. Desculpa que eu passei um pouquinho da hora, mas a minha ideia é falar 1 horinha, mas periodização é um negócio que é para falar 1 ano, né? Periodização com biomarcadores é 1 ano bissexto. Enfim, podemos trocar uma ideia aqui rapidinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Só habilitar o microfone aí ou digitar lá. Vai, Ulisses. Posso falar? Tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Já está boa noite já, né? Estamos chegando boa noite. Primeiramente, muito obrigado aí pelo seu conhecimento. Eu sou até acabei de fazendo aquele vídeo lá, eu estou lá no grupo do curso. Ah, legal. Eu por enquanto eu só consegui acabar o módulo de glicemia e de lactato, né? O último. Comecei por trás, né? Enfim, eu sou fisioterapeuta, tá? Eu estou acompanhando agora um atleta de performance, né? Um tenista. Então, na verdade, eu fui chamado para controlar a questão de lesão dele. Então, assim, essa questão de inflamação é fundamental, né? Eu não sei como é que as pessoas ainda não levam em consideração a questão do resultado do que se faz, né? Hoje em dia se fala muito de controle de carga, mas, por exemplo, eu só sabia de controle de carga externo, né? Até porque eu não sou da área da educação física, mas aí você começa a estudar, você começa a ver que é o mundo, né? Sim. E lá, hoje em dia, o que se controla hoje de carga dele lá? Só com a variabilidade cardíaca. E aí eu queria saber da sua, assim, por você até trabalhar com atletas de alta performance por muito mais tempo, enfim, o que você acha que qual é o lado positivo disso no controle de carga e o lado que, assim, vamos dizer que negligencia? Porque às vezes o pessoal supervaloriza muito. E, às vezes, eu gosto sempre de saber o que realmente funciona e o que não funciona. Tipo, ciência, né? A gente usa a ciência para saber, cara, ó, dá para ir por aqui, por esse lado aqui não tem nada, né? Não tem grandes evidências, né? Gostaria de saber a sua opinião. Ah, legal. A variabilidade de frequência cardíaca, assim como quase tudo que é de frequência cardíaca, é super responsivo. Então, por ser super responsivo, é impactado por tudo. Então, se ele tem uma noite mal dormida, você vai pegar ali uma variabilidade que está sinalizando alguma coisa, que vai demandar para você um outro controle para você separar se é residual de treino ou não. Se tem um outro sabotador da variabilidade. Então, vou botar exemplo prático aqui para você entender. O tenista ali teve um treinamento, sei lá, vários drills ali durante o dia e treinou 2 períodos, tal, que gerou um nível alto de inflamação, depletou glicogênio, tem lesão tecidual ali. Ok. Se você pegar a variabilidade de frequência cardíaca, pode ser que ela dê normal, na medida em que o corpo dele já reconhece aquele tipo de estímulo
por tantas vezes que fez, já reconhece como um padrão normal dele. Só que quando você avalia a magnitude de lesão tecidual, você diz para o treinador assim, ó, precisa abrir essa janela de recuperação, senão ele vai ter problema aí. Vai ter contratura, vai ter, né, alguma coisa. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a variabilidade... Tá? Eu uso variabilidade, por exemplo, quando os caras estão viajando. Agora tivemos 2 etapas, uma na Rússia e uma em Ostrava. E aí a viagem, o teste suave, a espera para ver se está positivo ou negativo de Covid, a variabilidade já fica... ela é responsiva a muita coisa. Você consegue minimizar essa responsividade dela? Consegue, quanto mais você vai aumentando as coletas e separando os cenários. Variabilidade, opa, alterou. Tenta enxergar o que aconteceu nesse dia. Sabotadores ali, ó, dormiu mal, brigou com a namorada, tomou termogênico, não sei o quê, né? Não comeu. E aí você vai juntando esses pontinhos de quebra-cabeça. Mas ela pura, sozinha, assim, rapaz do céu. Aliás, como tudo, os próprios biomarcadores. Se eu pego um ACK de 2.000, eu posso dizer que esse atleta vai quebrar? Não. Porque sozinha, essa CK de 2.000 pode ser que ele tenha tomado um tostão, um paulistinha, tomou uma cotovelada. A lesão é pontual, só que se extravasa, vira sistêmico e você classifica ele como um desgaste sistêmico que ele precisa descansar. Não é. A inflamação. Eu vou te contar uma história real. Num campeonato mundial de natação, o atleta viajou e eu fiz a coleta na viagem, porque tinha lá, se não me falha a memória, 8 dias antes da competição. E eu queria dizer para o treinador o que dava para fazer lá ainda. E aí ele chegou na Itália, no dia seguinte saiu o resultado para mim, quando eu olhei, tinha um marcador, uma proteína de fase aguda, uma inflamação, que o baseline dele era assim, ó. Aí fez assim, ó, pum! Eu falei, caramba, o que é isso, né? Pô, liguei para o treinador, falei, cara, tem alguma coisa, mas eu não acho que está relacionado com o treinamento, porque nos blocos de treino mais intensos, que a gente socou a porrada nele, ele não teve essa resposta de inflamação. Troca uma ideia com ele e vê se está tudo bem. Foi trocar ideia com ele, não tinha nada. Eu, cara, estou bem, estou me sentindo bem na água, estou bem, não tem nada. Beleza. Dia seguinte, eles me ligam, ó, deu ruim aqui. Cálculo renal. Acordou de madrugada morrendo de dor, teve um cálculo renal. Teve um cálculo renal. Então, assim, um marcador único, por mais que ele aponte para alguma coisa que você controla, ele não te diz o que é. E a variabilidade de frequência cardíaca está junto nesse pacote, entendeu? Então, você precisa colocar mais coisas ali. E a clínica, né? O contato todo dia ali, a conversa, para você ir alimentando esse banco de dados, assim. Exemplo do Alexandre hoje. Deu 8 milimol, no mesmo time deu 10. O que mudou? Não, trocou o time, a intensidade variou, foi por isso que mudou. Ah, dormiu mal. Quantifica, dormiu mal o quê? Não, dormi só 4 horas. Eu trabalho com vôlei de praia, os caras têm uma dependência do sono da tarde que é absurda, porque treina com sol na cabeça. Se o cara não dorme, quando chega para a preparação física à tarde, se eu vou coletar alguma coisa, o cara está podre. Porque é 2 horinhas de sono ali que ele tem que ter para recuperar o da manhã. Não tem jeito. Aí, às vezes, você vai cercando, aí o cara, não, porque eu estou fazendo um curso de inglês agora, é bem na janela do... Porra, você vai me quebrar, irmão. Entende? Então, você tem que ir montando os cenários, cara. Montando os cenários. E o tênis, vou te dizer, viu, Ulisses? É uma das modalidades que mais exige controle, porque ela é agressiva de um jeito que é absurdo. Tem trampo para você lá até... Ixi. Mas é verdade, às vezes, por exemplo, ele treina de manhã, aí tem esse intervalinho, dorme, vai lá, descansa, se alimenta e volta de novo. Quando ele está em competição, às vezes ele joga, como ele ainda é um novato, né? Ele estava vindo de muita lesão, né? E aí, por exemplo, essa primeira perna que a gente conseguiu passar, ele se machucou, mas ele não saiu do jogo, conseguiu jogar.
ele joga, por exemplo, de manhã individual e de tarde ele vai jogar dupla, né? Para poder pagar a viagem do cara. Então, assim, é Sim, muito tem louco, tudo assim, isso. Tem tudo isso. entendeu? Então, assim, é legal, assim, porque você tá... O cara tá no game lá, mas a gente tá no game por trás, né? Tipo, assim, tentando Total, entender o total. contexto, né? Tipo, cara, qualquer coisa, eu falo para ele, qualquer coisa é coisa, entendeu? Tipo, Exato. então quando você começou a falar de biomarcador para mim, eu falei, cara, tendo porra nenhuma, mas vamos mergulhar aí, é um Não, conhecimento porque novo. muda o Para seu mim, olhar para o processo de treinamento, né? total, total, Muda total. Eu fico totalmente. lá que nem. Até no início aqui eu até falei assim, esse é um cuidado que eu tenho de não vir para vocês para dar aula e explicar o que é enzima, não sei o quê. Cara, se for para explicar, aí Sim. você pega o livro e lê, velho. Mas é o que eu estou Entendeu? fazendo. A parte, até você falou lá, por exemplo, vias energéticas e tal. Eu comprei um curso online, pô, eu boto aqui, eu vou andando de carro, estou Complementa. ouvindo. Complementa. É, Porque o grande barato é assim, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Tá. E eu bato isso no liquidificador e entrego o quê para o meu atleta? É isso que é isso aí. é o grande barato, filho. Eu, pelo menos, Sim, assim, se os caras param de render, eu perco o emprego, velho. Trabalhar com sim. rendimento é legal pra caramba. É faca aqui o tempo inteiro. Tipo um frango Sim. domingo. Franguinho domingo com a faca aqui já. O cara quer resultado. Os Pô, investidores querem resultado. tá nem aí pra você, se é Não quer nem legal, saber o que você faz, bacana. né? Tá nem aí. Então, assim, quando eu visualizei essa possibilidade, e esses encontros de sábado aqui também são para isso, que a gente sempre melhora. Saímos todos melhores a cada dia que a gente faz esse encontro. Sim. É para entender isso, assim, quais são as melhores práticas que a gente pode fazer para o treinamento com o biomarcador. Bom, Sim. eu há poucos dias comprei um livro, até vou confidenciar para vocês aqui. Livro novo, uns caras super não sei o quê, e aí tinha um capítulo lá que falava de biomarcador. Falei, vou Que comprar. legal. Comprei, ela printou a bioquímica e botou no livro de treinamento. Enzima é fabricada no tal. O treinamento está onde, irmão? Cadê o treinamento? Qual o treinamento para mim aí? Preciso do Se treinamento. você não tiver essa aplicabilidade, isso faz muita Exato. diferença, né? Você vai trocar com o treinador lá, cara, do tenista, você vai ter que falar com ele. Sim. Tá muito intenso, tá anaeróbio, tá aeróbio, ele tá fatigado do quê? Precisa fazer contraste, precisa fazer gelo, precisa suplementar isso, aquilo. Tem anemia induzida pelo exercício, cara. Se você não monitora o ferro, como é que você sabe que o cara tá anêmico? Sim. Enfim, eu fico até meio ranzinza nesse momento, assim, que os caras vêm vendendo terreno no céu, eu falo, não dá não, irmão. E como E trabalho com você vê alta que assim. performance, como Pode trabalho acabar, com alta acaba de falar, performance, desculpa. não tem jeito, não tem máscara, entendeu? Não tem máscara. Você fala que Não. vendeu terreno no céu, o cara compra, mas ele quer que você entregue o terreno para ele. Sim. Então, Eu vejo que no tênis brasileiro, assim, eu tenho acompanhado uma escola aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio. Chega a ser amador, assim, no intuito de falta de conhecimento, não que faz um trabalho ruim, entendeu? sim, total. Mas, assim, todo mundo se machuca. Aí eu falei, cara, assim, tem tanta variável, vocês têm que controlar todas Olhando as para a variáveis tela, possíveis. olha para cima assim, e pergunta ao Alexandre, o atletismo, como é que é? Você está falando que é amador do tênis? Atletismo é surreal. Imagina. Todas as modalidades, cara. Todas. Todas dentro de um... O próprio vôlei de praia que eu trabalho, eu tenho a sorte e a honra de trabalhar com um dos melhores jogadores de todos os tempos do Alisson. Mas a gente vê cada coisa que acontece, às vezes, assim, as máximas, vai. Atletismo, natação, os esportes de performance. Já cansei de chegar para monitorar atleta e treinador falar assim, não deu o tempo que eu queria, vai repetir até sair o tempo. Qual a chance disso acontecer, velho? Se acabou a energia, quanto mais ele fizer, vai ficar pior, não vai ficar melhor, não. Véio. Mas, Elvio, você não acha que também assim, é falta de conhecimento deles? E eu acho que também falta de a gente vender o peixe também, né? Total, tipo, 100%. 100%. Tipo, um PowerPointzinho lá, ó. Não é o Lula, mas a gente vai fazer lá explicando o que está acontecendo, né? Rapaz, essa semana eu recebi de um fisioterapeuta, que não é você,
assim, poxa, professor, não consegui fazer seu curso, quando vai ter outra turma, não sei o quê. Eu queria muito trabalhar com alto rendimento, o que eu tenho que fazer? Aí eu contei para ele, falei, o que você tem que fazer? Eu não sei, eu vou te contar como que eu comecei. Sim. Botei, na época não era tablet, essas coisas, botei a pastinha debaixo do braço com os slides impressos, fui no clube, me apresentei para o head coach, falei, eu faço isso, isso e isso, você me deu uma chance aí, eu trabalho para você a custo zero por X tempo. Depois desse tempo, se você achar legal, a gente negocia. Isso lá em 1900 e bolinha. Foi assim que eu comecei, cara. Aí ele falou, poxa, mas aí eu vou ter que ter cara de pau. Eu falei, irmão, você acha que o cara vai bater na sua casa e falar, vem aqui trabalhar comigo? Tá doido? Mas é assim, tem um amigo meu que trabalha com publicidade e ele fala, qual é a diferença do ovo da galinha e do pato? A galinha, quando bota ovo, ela grita que nem uma maluca, o pato não. E o ovo do pato é maior, né? Então, assim, se você não falar, quando, né? É quando lógico. eu falo com vocês, igual eu mostrei aqui, a gente está falando de conceito de 1950, cara. Sim. 1950. Ok, temos mais tecnologia, temos tudo, mas a espinha dorsal disso é de 1950. Então, por que não tem tanto uso? Porque todo mundo quer o caminho mais fácil, irmão. E assim, Sim. vocês que não precisam se entregar, se identificar, mas o treinador, o preparador físico, o fisiologista, é muito mais fácil repetir, falar, faz isso aqui, ó. E se der errado com você, eu falo, Bui, a culpa é sua, porque eu já fiz isso com tanta gente, deu certo um monte de vezes. É muito mais cômodo para eu fazer isso do que eu individualizar e comprar a briga. Porque quando eu individualizo, eu boto meu pescoço na forca. Eu estou falando, não faz isso aí, não. Faz diferente. Eu estou comprando, entende? Então, por isso que eu vou para os biomarcadores, porque eles me dão segurança para te dizer assim, Ulisses, vem para cá, velho, não vai para lá não, porque ali está indo para outro caminho. Quando eu vou para outros controles ou nenhum controle, como é que eu renovo? Como é que eu mudo? Não tem como, eu tenho que ficar reproduzindo. E como é que você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Não tem, velho. Não tem. Não tem jeito. Aliás, graças a Deus por isso. Senão todo pateta estava fazendo campeão mundial e olímpico. É verdade. Não tem. Esporte, sim, cara, ele é malvado nesse sentido, assim. Quem tem garrafa vazia para vender, vende. Quem não tem, dura pouco. É extremamente perecível. É seletivo ao extremo, desgaste, dá cabelo branco, né? É pancada, mas assim, tem lugar para charlatão, não. Legal. Enfim, vamos que vamos aí. Valeu aí, pessoal, pela companhia de sábado. Desculpa ter passado um pouquinho da hora aí, mas esse tema aí é pesado. Na verdade, eu estou frustrado de não falar mais, mas tudo bem. Sábado que vem é falar das falhas do lactato e glicemia, então para quem quer seguir aí, segue com a gente. Pedir um favor para vocês para convidar os coleguinhas aí para vir mais gente aqui conosco. Vamos junto aí. Obrigado aí, Paulo, mais uma vez aí por estar com a gente. Obrigado, gente. Boa noite aí. O Ernesto nem fez gracinha hoje, falou que não estava vendo o slide. Hoje não. Parabéns, Elvis, pelo resultado do Paulo André, cara. Parabéns aí. Valeu. Parabéns, isso aí. Isso aí. Bom sábado bom fim de semana todo. Fiquem com Deus. Até logo aí. Um abraço.